Você vai ouvir agora uma pregação completa do Spurgeon, aquele que é chamado de Príncipe dos Pregadores. Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucian Correia e eu sou a voz que vai narrar essa pregação para você. Essa pregação foi tirada do livro Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, 173 pregações de Charles Spurgeon. E se você tem interesse em adquirir essa obra, deixei o link da loja Amazon na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de inscrever no canal para não perder outros vídeos iguais a esse. Se inscreve aí para não perder, hein? E me acompanhe também no Instagram, posto muita coisa bacana lá também. Agora, sem mais delongas, vamos à pregação e que Deus te abençoe e fale com você. Sermão para o pior homem do mundo. Texto em Lucas 18:13. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. O erro do fariseu, conforme se lê no texto, é que, embora tendo ido ao templo para orar, acabou não orando, pois nada havia de oração propriamente no que ele disse. Já para o publicano, foi excelente que houvesse subido ao santuário para orar, pois realmente orou. Nada há senão puramente oração naquilo que clamou: Deus, sê propício a mim, o pecador. Eis uma oração pura, sem adulteração alguma. O erro do fariseu ao subir o templo foi haver esquecido a parte essencial da oração, que é a confissão dos pecados. Falou como se não tivesse pecado algum a confessar, somente virtudes a apresentar. Enquanto na devoção do publicano foi uma excelência notável que confessasse seus pecados, que seu discurso estivesse cheio de confissão, do começo ao fim, ao reconhecimento total de sua culpa e apelo à graça de Deus misericordioso. A prece do publicano é admirável por sua plenitude de propósito, e um expositor certamente a chamaria de telegrama sagrado, pois ela é, sem dúvida, tão compacta e condensada, tão direta e livre de palavras superficiais que é digna de ser assim chamada. Não vejo como ele poderia ter expressado o que sentia de modo tão mais intenso e breve. E no original em grego, as palavras são ainda mais escassas. Oh, se pudéssemos todos aprender a orar assim, com menos palavras e mais conteúdo. Quantas coisas boas estão encerradas nessa curta petição: Deus, misericórdia, pecado, reconciliação, perdão. Fala de assuntos os mais importantes, sem nem ao mesmo mencionar de passagem qualquer trivialidade. Nada tem a ver com jejuar 2 vezes na semana, nem com o pagamento de dízimo ou outras coisas de interesse não primordial. Os assuntos de que trata são de ordem a mais elevada. Um coração contrito se move aqui em meio às sublimidades que o subjugam, e ele fala em tom a elas consistente. Lida com as mais significativas coisas do mundo. Pede por sua vida, por sua alma. Onde encontrar temas mais densos e vitais ao seu eterno interesse, ele não brinca com a oração. Pede com toda a sinceridade. Sua súplica, não há dúvida, chegou velozmente ao céu e de modo igualmente rápido obteve sucesso junto a Deus. A misericórdia logo lhe proporcionou completa justificação. A oração agradou tanto o Senhor Jesus Cristo que possivelmente a tinha ouvido, que ele mesmo assumiu uma de desenhista e logo traçou em sua mente santa um esboço do suplicante. Digo que a oração haja sido agradável ao Salvador, porque ele até nos conta na parábola como ela foi oferecida. Estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Lucas, que segundo a tradição tinha tanto um quê de artista quanto de médico que era, toma muito cuidado ao colocar esse retrato na galeria dos retratos dos homens salvos pela soberana graça. Temos aqui o perfil de um homem que se chama
o pecador, e que, no entanto, mesmo assim, poderia servir de exemplo para os santos. Fico feliz por termos o esboço divino deste homem, para que possamos ver a forma corpórea de sua devoção. Fico ainda mais por sabermos como foi sua oração, para que possamos olhar dentro da própria alma de sua súplica. É desejo do meu coração esta manhã que muitos aqui busquem a misericórdia do Senhor, como fez o publicano, e voltem para casa justificados. Não peço a ninguém que use as mesmas palavras, que ninguém lhes atribua um valor supersticioso, pois de fato essa oração já foi muito usada de modo petulante e tolo, e quase considerado uma espécie de fórmula encantada. Na verdade, houve até quem disse: podemos viver como bem quisermos, e quando estivermos morrendo, temos apenas que pedir: ó Deus, ser propício de mim, o pecador, e tudo ficará bem. Este é um uso perverso e incorreto da verdade do Evangelho, sim, e que a transforma em uma mentira. Se você assim escolher perverter a graça do Evangelho para sua própria destruição, seu sangue acabará realmente ornando sua própria cabeça. Talvez nem mesmo reste fôlego para você dizer totalmente a sentença, mas mesmo que o tenha, talvez as palavras não saiam do seu coração, levando-o a morrer em pecado. Eu lhes peço, não tentem enganar assim a tolerância de Deus. Todavia, se pudermos imitar a atitude do publicano juntamente com seu coração, se pudermos usar suas palavras com seu espírito, então deverá haver graciosa aceitação da parte de Deus e sermos justificados. Se este for o caso aqui, hoje será um grande dia para nós, com os anjos se regozijando pelos pecadores reconciliados com Deus, conhecendo em suas almas as infinitas misericórdias do Senhor. Ao pregar sobre esse texto, procurarei expor seu espírito mais íntimo, que possamos ser ensinados pelo Espírito e aprender hoje 4 lições. Número 1. A primeira lição é que a condição de pecaminosidade não é motivo para desespero. Não há necessidade de vocês chegarem a uma conclusão desse tipo. Sou culpado, portanto não posso me aproximar de Deus. Sou tão culpado que seria ousadia demais pedir pela misericórdia divina. Abandonem esse pensamento. O texto em foco e 1000 outros argumentos são contrários a tal desespero. Primeiro, o publicano, que era um pecador, ousou se aproximar do Senhor. Algumas versões do texto dizem: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Mas uma visão mais acurada é a das versões que dizem: o pecador. Nesse caso, enfatiza o publicano ser ele o próprio pecador. O fariseu era o santo da época em Israel, e esse publicano, que estava de pé e longe do local de adoração, era o pecador. Se houvesse apenas um pecador no mundo, este seria justamente ele. E em um mundo cheio de pecadores, ele era e assim se julgava o mais proeminente, o pecador dos pecadores. Ele toma a si a culpa de o ser, com muita ênfase, assume a maior posição de toda condenação, clamando: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Se você se reconhece como pecador, bem pode suplicar a Deus normalmente o perdão. Todavia, se lamenta ser não apenas um pecador, mas o pecador, com artigo definido, o pecador acima de todos os outros pecadores, então você terá necessariamente de confiar e alimentar a maior esperança na infinita misericórdia do Senhor. Na verdade, o pior, o mais profano, o mais horrível dos pecadores pode perfeitamente se aventurar, como fez este homem, a se aproximar de Deus de misericórdia. Sei que parece, e de fato é, uma ação das mais ousadas. É um ato, portanto, que deverá ser realizado essencialmente mediante a fé. A não ser pelo caminho da fé na misericórdia de Deus, você, que é o pecador, não poderá ousar se aproximar do Senhor. Caso contrário, estará sujeito a ser categoricamente acusado de presunção. No entanto, se mantiver de olho na misericórdia,
misericórdia, você poderá confiar cegamente na ação divina. Creia na grande misericórdia de Deus e verá que, por mais abundantes que sejam seus pecados, o Senhor é mais abundante ainda em perdoar. Por mais que hajam os pecados manchado seu caráter, o Senhor irá com toda certeza a todos remover. Por mais vermelhos que sejam como escarlata, o precioso sangue de Jesus há de tornar sua alma mais alva do que a neve. A parábola do fariseu e do publicano visa a oferecer um exemplo encorajador a todos nós. Se esse homem, que era e se considerava o pecador, encontrou o perdão em Deus, quanto mais o encontraremos nós se buscarmos de todo o coração. Se o maior dos pecadores pôde obter tanto sucesso, por que não o alcançaríamos nós? Venham então, experimentem por si mesmos e vejam se o Senhor não irá provar a cada um e a todos que a sua misericórdia dura para sempre. Por outro lado, tenho em mente que vocês hão de encontrar encorajamento não apenas ao olhar para o pecador que busca a Deus, mas também no Deus a quem ele buscou. A imensa, desmedida misericórdia no coração de Deus. Quantas vezes estes versos não têm soado como um coro de anjos aos nossos ouvidos nos templos, pois sua misericórdia se manterá, sempre fiel, e ele nos a garantirá. A misericórdia é um atributo especialmente glorioso do Deus vivo, Jeová. É Ele o Senhor compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Êxodo 34:6. Não veem que isso os deveria animar? Pecadores necessitam muito de misericórdia. E como poderia o Senhor demonstrar sua misericórdia se não para com os culpados? A bondade de Deus é para todas as criaturas, mas a sua misericórdia é para os pecadores. Para com as criaturas, que não o ser humano, há amor, mas não misericórdia. A misericórdia passa a ser exercida depois que a lei é quebrada, não antes. Entre os atributos divinos é a misericórdia o que representa o último alcance. É, por assim dizer, ó Benjamim, o mais querido atributo de Deus. Ele se deleita na misericórdia. Apenas para com o pecador, enfim, pode Deus ser misericordioso. Ouviu bem, pecador? Esteja pronto a se agarrar a este pensamento. Se há infinita misericórdia no coração de Deus e ela só pode se aplicar aos culpados, então você é a pessoa certa que a pode conquistar, pois você é culpado. Venha, pois, e deixe que a misericórdia de Deus o envolva hoje, que cubra toda a sua vergonha. O fato de Deus se deleitar com a misericórdia é a prova de que antes afirmamos que o pecado não é o motivo para desespero. Tem mais, o conceito de salvação em Cristo traz em si esperança para os pecadores. Esta salvação que pregamos a você continuamente representa a boa notícia para os culpados. A salvação ser pela graça significa que os homens, sendo culpados, não têm como se salvar pelos seus próprios méritos. A salvação não significa de modo algum a recompensa do justo, mas sim a purificação do injusto. É destinada a nós, os perdidos, arruinados, incapazes e imperfeitos. As bênçãos trazidas pela misericórdia que perdoa e pela graça que purifica destinam-se a ser aplicadas aos culpados e impuros. Não necessitam de médico os sãos. O médico tem que ter o seu olhar voltado para os doentes. A cura é para os enfermos, a esmola para os pobres, o pão para os famintos e o perdão para os culpados. Ó você que é culpado, é a você quem a misericórdia busca. Era você que estava na mente de Deus quando ele enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Da primeira à derradeira ideia de redenção, o olhar do grande Deus pairou sempre sobre os culpados, não sobre aqueles que o acaso merecem algo. O próprio nome de Jesus diz que ele veio para salvar as pessoas de seus pecados.
deixe-me lembrar também que, por ser grande a salvação de Deus, ela foi naturalmente planejada para alcançar os grandes pecados. Ó irmãos, teria Cristo derramado tanto sangue de seu coração tão somente por pecados vãos e corriqueiros, que até suas próprias lágrimas poderiam por si só remover? Acham que Deus iria sacrificar seu amado Filho por meras trivialidades? Se o pecado fosse um simples assunto sem maior importância, um pequeno sacrifício certamente já seria suficiente. Acham que a expiação divina teve como alvo apenas as pequenas ofensas? Acham que Jesus iria então morrer pelos pequenos pecados e deixaria os grandes sem solução? Não. O Senhor Deus mediu a grandeza dos nossos pecados e constatou serem elevados como o céu, profundos como o inferno, largos como o infinito, e deu-nos, por isso, tão grandioso Salvador. Deu-nos seu unigênito Filho, ofertou um sacrifício infinito, uma expiação imensurável, com espasmos, angústias e dores mortais que jamais poderão ser inteiramente descritos. O Senhor Jesus derramou sua alma em sofrimentos que antes desconhecia, para que pudesse outorgar a grande salvação aos maiores pecadores. Vejam Jesus na cruz e aprendam como toda forma de pecado e blasfêmia foi perdoada aos homens. O fato da salvação, da grande salvação em si, já deve fazer fugir a própria noção de desespero de cada coração que a conheça. A salvação, sim, é para você, para mim que somos perdidos. A grande salvação, sim, é para o maior dos pecadores. Ouçam-me hoje, é a palavra de amor de Deus que soa como um sino de prata. Meus queridos ouvintes, choro por vocês e ao mesmo tempo sinto vontade de cantar, pois sou enviado a proclamar a salvação do Senhor, mesmo aos piores entre vocês. O Evangelho é especialmente, definitivamente e distintamente endereçado aos pecadores. Ouçam, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O Evangelho é como uma carta escrita com letra clara e legível. Se lermos atentamente as instruções que contém, observamos que dizem assim, referindo-se a quem se dirigem: ao pecador. Ó pecadores, a vocês foi enviada a palavra da salvação. Se você é um pecador, é a você a que se destina o Evangelho. E não digo que seja destinado apenas a um pecador meramente leve e nominal, mas até e principalmente aquele que é marginal, rebelde, transgressor contra Deus e os homens. Ó pecador, agarre o Evangelho com alegre vivacidade e clame a Deus por misericórdia de uma vez e por todas. Pelos pecadores foi ele sofredor, de indescritíveis agonias ao morrer. Duvida de que você seja um pecador? Se ainda duvida, espere então para ver. Mas se você crê o que está no livro sagrado, todos são culpados, mortos no pecado. Volte agora seu olhar para o crucificado e espere ter o seu coração despertado. Se refletirmos bem, veremos que, de fato, tem de haver esperança para os pecadores, pois os grandes mandamentos do Evangelho são mais apropriados a eles. Ouçam, por exemplo, o que diz Pedro no templo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. Atos 3:19. Quem, além dos culpados, poderia se arrepender? Quem se poderia
converter, senão os que estejam no caminho errado e precisam mudar a direção. O texto a seguir também é claramente endereçado a quem nada faz que preste. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Isaías 55:7. A própria palavra arrependimento indica ser dirigida aos que pecam, para que possam ser levados à misericórdia. Eis porque somos todos chamados a crer no Senhor Jesus Cristo. A salvação pela fé foi feita para os que sejam culpados, e somente o salvo pode desenvolver um modo de vida com perseverança nas boas obras. Enquanto a antiga lei dizia, faça isso e viva, o Evangelho nos revela ser a salvação pela fé, o único caminho possível a todos nós, que não podemos cumprir a lei, mas a violamos e por ela fomos condenados. A salvação é mediante a fé para que possa ser realizada pela graça. Creia e viva, creia e viva, creia e viva. É este o acorde de júbilo da trombeta da livre graça. Que vocês possam conhecer esse alegre som e sejam por ele abençoados. Que vocês, pecadores ainda não salvos, ouçam o chamado que se dirige particularmente a cada um de vocês. Pode ser que vocês realmente estejam plenos de pecado até o pescoço, mas eis que a poderosa mão de Deus se estende para libertá-los mediante Cristo Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Se precisarem de outro argumento, embora espere que não, eu usaria este: grandes pecadores foram salvos. Todos os tipos de pecadores têm sido salvos até hoje. Que coisas maravilhosas alguns de nós temos presenciado. Que maravilhas têm ocorrido neste tabernáculo. Em uma reunião de oração, um homem começou a clamar a Deus em voz mais alta que o costumeiro. Era um homem do mar e sua voz parecia ter o volume de vagalhões quebrando nas rochas. Então uma moça indagou, sussurrando a uma amiga: aquele é o capitão fulano? Sim, respondeu a amiga. Por quê? Porque, respondeu, da última vez que ouvi esta voz, os xingamentos que ele dizia fizeram meu sangue gelar. Seus praguejamentos eram mais que terríveis. Será que é o mesmo homem? Vai, pergunte a ele. Então a moça foi até ele depois e perguntou timidamente: acaso o senhor seria o capitão fulano que eu ouvi uma vez blasfemando em voz alta na rua perto da minha casa? Bem, disse ele, eu sou aquela pessoa, mas graças a Deus já não sou o mesmo. Irmãos, assim também éramos alguns de nós, mas fomos por Cristo purificados e somos hoje nele santificados. Os assombros da graça de Deus a Deus pertence. Outro dia li a história de um velho homem que nunca havia frequentado um local de adoração, mas depois de grisalho e quando já se aproximava da morte, foi levado pela curiosidade a uma pequena igreja metodista, e na verdade tudo aquilo era muito novo para ele. Com o coração endurecido que só ele, notaram todavia que ele chorava copiosamente durante o sermão. Tinha tido um vislumbre de esperança, constatar haver misericórdia até mesmo para ele. Passou então a preocupar-se com a vida eterna. Grande foi a surpresa quando foi visto novamente naquela igreja, e maior ainda quando, numa noite de segunda-feira, compareceu à reunião de oração. Sim, e orou na reunião, prostrando-se e louvando a Deus em voz alta por haver encontrado misericórdia. Não é de admirar sabermos que os metodistas gritaram então em uníssono: graças a Deus. Onde quer que Cristo seja pregado, o mais perverso homem acaba aos pés do Salvador, sentado, vestido e em perfeito juízo. Porque o mesmo não aconteceria com vocês? Temos assim mais provas cabais de que o fato de estar em pecado não é motivo para desespero.
Número 2. Passo agora a minha segunda observação. Não é o sentido que se tem do pecado que confere direito à misericórdia. Vocês talvez se perguntem por que eu menciono essa verdade autoevidente, mas tenho de mencioná-la, já que tem sido causa de um erro comum que leva a grandes enganos. O tal publicano tinha muita consciência de seu pecado, tanto assim que chama a si mesmo de o pecador, mas não atribui ao sentido que possui ou não do seu pecado o motivo pelo qual deveria buscar a misericórdia. Há um equívoco no coração do homem, e nada é mais demoníaco do que isso, pelo qual muitos consideram o resgate oferecido ao pecador no Evangelho como um castigo. Se pregamos aos pecadores que eles podem vir a Cristo em toda a sua angústia e miséria, há sempre alguém que alegue: bem, mas não me sinto tão pecador assim. Não sinto essa culpa toda de que o pregador fala. Portanto, não vejo essa necessidade de ir a Jesus. É uma interpretação terrivelmente errônea do que dizemos. Nunca afirmamos, nem jamais insinuamos que é necessariamente a culpa, a dúvida e o desespero que dão ao homem o direito de pedir e receber misericórdia, ou seja, que sejam indispensáveis à manifestação da graça. Quero que aprendam de uma vez por todas, portanto, que não é o sentido do seu pecado que dá ao homem o direito à graça. Se a profunda noção de pecado desse ao homem o direito à misericórdia, isso iria representar justamente o oposto da parábola. Já imaginaram se o publicano fosse, afinal de contas, um fariseu vestido de modo diferente e resolvesse suplicar: "Sê propício a mim, porque sou humilde e modesto"? Acham que ele diria de todo o coração: "Ó Deus, sê propício a mim, pois não sou como fariseu e estou profundamente desesperado por conta do meu caminho errado"? Isso só provaria ser ele, no fundo do coração, um fariseu. Se você criar uma retidão a partir dos seus próprios sentimentos, estará tão fora do verdadeiro caminho quanto se tivesse criado uma autojustificação a partir de suas obras. Sejam obras, sejam sentimentos, qualquer coisa que sirva de pretexto a um clamor pela graça é contrária a Cristo. Você não tem mais chance de ser salvo por conta de suas misérias conscientes do que pela impressão de seu suposto mérito. Não há virtude nenhuma nem outra opção. Se você criar um Salvador a partir de suas condenações, estará tão perdido quanto se imaginasse ter um Salvador a partir, digamos, de cerimoniais. O publicano confiava tão somente na divina misericórdia, não em sua condenação nem em nada mais, e o mesmo vocês devem fazer. Instituir que um senso terrível de pecado daria direito à misericórdia seria como dar um prêmio ao grande pecado. Alguns crentes até pensam assim: jamais fui beberrão, ou blasfemador, ou lascivo, mas quase desejei ser, para que eu pudesse me sentir o pior dos pecadores e pudesse chegar melhor a Jesus. Jamais deseje algo tão atroz. Não existe bem algum, de forma alguma, no pecado. Agradeça a Deus se você foi resguardado durante sua vida mundana e incrédula de qualquer forma grosseira de vício. Não imagine que o arrependimento é tão mais fácil quanto pior for o pecado. O inverso é que é verdade. Pode crer que não existe vantagem alguma em ser um terrível ofensor de Deus e dos homens. Você já teve ou tem pecados suficientes. De nada adianta piorar. Se as boas obras já não ajudam, as obras perversas muito menos. Todo pecador, embora tenha procurado observar a moral e ser boa pessoa, deve ter de todo modo clamar por misericórdia e não ser tolo a ponto de imaginar que grandes pecados o ajudariam a chegar mais rápido ao arrependimento. Venha
como estiver, e do que o seu coração se sentir pesado, confesse-o como se fosse o seu maior pecado. Uma noção mais densa do pecado não irá melhor capacitá-lo à misericórdia de Deus. Não se podem conquistar títulos de misericórdia além dos que a misericórdia já provê. Mesmo que pudessem suas lágrimas correr sem parar e sua dor descanso nenhum conhecer, você não teria mais direito de clamar a soberana graça de Deus para ter misericórdia de você do que aquele com que já a irá obter. Tenham ainda em mente, caros amigos, que se pregasse aos pecadores a necessidade de possuírem determinado sentido do seu pecado e certa medida de sua culpa, tal argumentação desviaria o pecador de Deus e de Cristo para si mesmo. O homem se perguntaria: será que tenho o coração partido? Sinto mesmo o fardo do pecado? Esta é uma forma de olhar para si mesmo, e os homens não precisam fazer para ter motivo para buscar a graça de Deus. O remédio não está na própria doença, mas sim na mão do médico. Não é a noção do pecado que nos dá direito à súplica, mas sim o dom de nosso bendito e exaltado Salvador de nos dar o arrependimento e com ele a remissão dos pecados. Rejeitem qualquer ensinamento que os faça olhar para si próprios em busca de ajuda e agarre-se fortemente à sã doutrina que os leva a olhar tão somente para Cristo. Quer vocês saibam ou não, tenham maior consciência disso ou não, são pecadores perdidos, arruinados, que, se não salvos, serviriam apenas para serem jogados no fogo do inferno para sempre. Confessem, pois, o seu estado, já bastante lamentável, e não espere que mais elucubrações necessitem ser feitas acerca de suas próprias misérias para poderem almejar e pedir a divina misericórdia. Olhem para Jesus, para ele apenas. Se acreditássemos que a noção do pecado é que daria direito de clamar a Deus, estaríamos baseando a salvação em outros termos que não somente pela graça mediante a fé, e esses termos seriam falsos. O princípio que rege a salvação é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A fé simples no Senhor Jesus Cristo é o caminho da salvação. Enquanto pensar, devo ser salvo porque estou profundamente convencido de meu pecado e até desesperado com ele, não está de acordo com o que diz o Evangelho e é vangloriar-se de ter um coração indigno. O ensino do Evangelho consiste em crer em Cristo Jesus, que você se esqueça de si mesmo e dependa apenas dele. Você pode alegar: mas eu me sinto tão culpado. Na verdade, você é culpado. Não porque você assim se sinta ou não. Não há necessidade alguma de vir a ele olhando para a sua culpa. Olhe somente para ele. Não confie, enfim, em nada que venha de você, nem na noção de que se ache necessitado. Alguém pode ter consciência de que está doente, e muito, mas isso não leva a conseguir a cura. O espelho da condenação revela, sim, as manchas que estão em você, mas nem por isso você as consegue remover. Tampouco você jamais conseguirá encher suas mãos de dinheiro colocando-os em seu bolso vazio e sentindo quão vazio ele está. Sábio sim será estendê-las e receber o ouro que seu grande amigo lhe dá graciosamente e de maneira a mais generosa. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. É o modo correto de clamar por misericórdia e não: ó Deus, sê propício a mim, porque sinto demais os meus pecados e muito os lamento. Número 3. Minha terceira observação é esta: a consciência do pecado guia os homens a agirem
corretamente. Quando o homem aprende com o Espírito Santo que é um pecador, então por motivação de sua nova vida passa a fazer as coisas certas do jeito certo. O publicano provavelmente não frequentava muito o templo, nem havia aprendido o modo ortodoxo de ali se comportar. É mais fácil aprender um modo como se costuma proceder por aí hoje em dia nos templos. Tire o chapéu, segure-o em frente ao seu rosto e leia o nome do fabricante e o endereço na orelha interior. Então se sente e no momento apropriado curve-se e cubra os olhos, ajoelhe-se ou fique de pé quando o restante da congregação o fizer. As pessoas seguem esse ritual como se fossem controladas por algum maquinário, todavia não oram quando deveriam, nem se inclinam propriamente para o Senhor quando a adoração está sendo oferecida. O publicano não fazia parte da membresia frequente, não seguia os padrões de comportamento, tinha suas próprias atitudes. Primeiro, em vez de chegar à frente, ele se manteve afastado. Não ousava certamente chegar ao mesmo lugar em que se encontrava uma pessoa considerada mais respeitável que ele, o fariseu, pois não se sentia digno de fazê-lo. Deixava espaço assim entre ele e Deus, um espaço para um mediador, um advogado, um intercessor seu se colocar entre ele e o trono do Altíssimo. Os homens sábios se mantêm humildemente afastados desse modo, pois em contraste assim se consegue chegar mais próximo à pessoa de Jesus. Além do mais, o publicano, conforme narrado, nem levantava os olhos para o céu. Parece natural levantar até as mãos quando em oração, mas ele não fazia nem mesmo quanto aos olhos. Levantar os olhos é apropriado, não? Mas para o pecador, mais adequado parecia não levantá-los. Seus olhos baixos significavam, na verdade, muita coisa. Nosso Senhor não nos diz que ele não poderia erguer os olhos, mas o publicano não desejava. Tanto ele podia olhar para cima que assim o fez com o espírito ao clamar: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Mas não o desejava, porque ele parecia certamente indecoroso para os olhos como o dele, o pecador, olhar para o céu onde habita o santo Deus. O penitente também batia em seu peito. O original não diz que ele bateu em seu peito apenas uma vez, mas que batia continuamente. Parecia dizer consigo mesmo: ó, este coração perverso, e batia. De novo e de novo expressava sua intensa dor ao modo oriental, pois não sabia que outra maneira expressar sua grande tristeza. Seu coração havia pecado e ele o martelava. Seus olhos o haviam conduzido ao engano e ele os fazia fitar o chão. E como havia pecado, vivendo longe de Deus, colocava-se distante de sua presença manifesta. Cada gesto e cada postura que apresentavam eram significativos e gerados espontaneamente. Não tinha manual algum para saber como agir na casa de Deus, apenas sua sinceridade o guiava. Se vocês desejam saber como se comportar como pecadores arrependidos, apenas o sejam. Os melhores gestos de adoração são aqueles realizados pelo coração ao quebrado. Ouvi falar de um ministro que chorava no momento errado em seus sermões. Fiquei sabendo depois que ele anotava nas margens de seus manuscritos: chorar aqui. Seu público não conseguia entender o motivo daquele choro. Devia causar um efeito ridículo. Em matéria de religião, tudo que é artificial é ridículo ou até pior. A graça no coração é o melhor mestre de cerimônias para nos orientar. Aquele que ore diretamente com o coração não errará com o pé, nem com a mão, nem com a cabeça. Se deseja saber como se aproximar de Deus, portanto, confesse ser um pecador e tome assim seu verdadeiro lugar diante de Deus da verdade. Lance-se por inteiro na divina misericórdia e coloque Deus na posição que lhe é devida, de seu juiz
e Senhor. Observe-se que aquele homem, mesmo sob o peso do pecado consciente, fez o certo, pois foi diretamente a Deus. O sentido do pecado sem fé nos afasta de Deus, mas com fé nos leva de imediato ao Senhor. Ele achegou-se sozinho a Deus. Percebeu que não adiantaria confessar suas falhas a um mortal como ele mesmo, muito menos buscar absolvição nos homens. Não se dirigiu ao sacerdote, mas ao Deus que estava presente no templo. Não procurou falar com o instruído homem fariseu, que se encontrava no mesmo lugar que ele. Seu confessionário era o recôndito secreto de sua própria alma, onde procurou por Deus. Foi diretamente ao Altíssimo, o único apto a ajudá-lo, e quando abriu a boca foi somente para dizer: ó Deus, se propício a mim, o pecador. É isso que você tem de fazer, querido ouvinte, se quiser ser salvo. Deve ir direta e imediatamente a Deus mediante Cristo Jesus. Esqueça todo o resto e diga como filho pródigo que retornou: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ninguém além de Deus poderá nos ajudar em nosso estado de perdição. Nenhuma misericórdia além da de Deus poderá nos servir e ninguém mais poderá nos oferecer misericórdia senão o Deus do perdão. Que cada pecador arrependido, de coração contrito, chegue ao Deus a quem ofendeu. O publicano não entrou em contato com nenhum outro adorador no templo. Estava absorto demais em sua própria dor. Note-se especialmente que ele nada disse a Deus, nem provavelmente pensou a respeito do fariseu. Não apontou nem denunciou o orgulho, nem a hipocrisia e a dureza de coração do homem religioso, quem, pelo contrário, tão ofensivamente o desprezou. Não devolveu o desprezo com mais desprezo, como geralmente tendemos a fazer. Não. Clamou por misericórdia ao Senhor apenas e com sinceridade de coração. Somente isso. Quando é que você fará o mesmo, meu ouvinte? Quando deixará de censurar os outros, guardando sua severidade para si próprio, suas observações críticas para sua própria conduta? O publicano fez a Deus uma confissão plena de seus pecados. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Seus olhos e mãos se juntaram a seus lábios para exprimir sua iniquidade. Sua prece estava regada do orvalho do arrependimento. Mostrou seu coração diante de Deus da maneira a mais livre e simples. Sua oração provinha da mesma fonte que o filho pródigo quando disse: pequei, e de Davi quando clamava: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Salmo 51:4. Esta é a melhor oração, a que pode surgir do coração mais humilde. Ele apelou à misericórdia apenas. Isso foi sábio. Vejam como foi bem guiado. Por que teria ele de buscar a justiça, já que esta apenas o condenaria e destruiria? Como espada desnuda que ameaça penetrar no coração, por que alguém procuraria a justiça? Nem também ao poder, nem à sabedoria, nem a qualquer outra qualidade do grande Deus poderia apelar, apenas a misericórdia. Sua oração, ser propício, é a única prece que se pode fazer quando alguém se descobre enormemente culpado. Se durante toda a vida você rejeitou o Salvador, tudo o que pode fazer agora é lançar-se à misericórdia de Deus. O original grego dá a entender que este homem visava muito provavelmente a sua reconciliação com Deus, ou seja, a propiciação que era feita mediante sacrifício de expiação. Não digo que compreendesse inteiramente o significado da expiação, mas a oração que ele faz diz claramente: ser propício a mim, o pecador. É possível sim que já houvesse presenciado o sacrifício do Cordeiro e soubesse algo a respeito da oferenda deste, e embora talvez não tivesse a par de tudo acerca da expiação e substituição, seus lábios se voltam exatamente nessa direção, como se dissesse: ó Deus, sê propício a mim, aceitando meu sacrifício
e me perdoa. Se você reconhece o seu pecado, será bastante sábio, então suplicar a Deus pela propiciação que Cristo realizou em relação ao pecado humano. Que o Espírito de Deus o leve a crer agora em Jesus Cristo, o Cordeiro morto em nosso lugar e por todos nós. O novo ano começa a passar, o segundo mês já desliza sobre nós. Quantos meses mais passarão até você, pecador culpado, pedir pela misericórdia de Deus infinitamente gracioso? Ó grande Deus, que este seja o dia da manifestação de tua imensa força. Número 4. Encerrarei com este tópico. A confissão sincera do pecado é o caminho da paz. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador, foi a oração. Mas qual a resposta? Ouçam. Este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, isto é, o fariseu. Deixe-me esboçar em poucas frases o progresso deste homem. Ele chega a Deus apenas como pecador, nu como um pecador. Notem que ele não diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador arrependido. É um pecador arrependido, sim, mas não se vangloria de seu arrependimento. Você, igualmente convencido de seu pecado e arrependido, não mencione seu arrependimento como argumentação para não vir a ser acusado de farisaísmo. Venha como está, como pecador, nada mais. Mostre apenas suas feridas, estenda sua pobreza espiritual diante de Deus, não sua suposta riqueza. Se tiver um único centavo espiritual que julgue ser todo seu, livre-se dele. Somente a perfeita pobreza de alma poderá livrar você de sua falência moral. Se ainda tiver alguma velha migalha embolorada guardada na despensa de sua justiça própria, nenhum pão vindo do céu lhe será dado. Você deve ser nada e ninguém se quiser que Deus seja tudo. Aquele homem não clama, ó Deus, sê propício a mim, o arrependido, mas sê propício a mim, o pecador. Nem mesmo diz, sê propício a mim, o pecador reformado. Não tenho dúvida de que se reformara, deixando o caminho ímpio que seguia, mas não usa dessa reforma de seu caráter como argumento. A reforma não irá de modo algum remover seus pecados, portanto não fale dela como se ela pudesse ter tal propriedade. O que quer que você seja não servirá para expiar o que você já foi. Venha, portanto, como simples pecador, não como pecador modificado e melhorado. Não venha porque esteja, mas para ser purificado. O publicano não clama, ó Deus, sê propício a mim, um pecador que ora. Ele orava sim, mas não menciona isso como alegação a seu favor, pois para ele não era o mais importante a dizer ao Senhor. Não use suas orações como argumentos, use seus pecados. Deus sabe que suas orações trazem em seu bojo seus pecados. Até mesmo suas lágrimas de arrependimento precisam ser purificadas. Quando suas súplicas são sinceras, que são senão o lamento de um ser condenado que não consegue ver um motivo para não vir a ser exterminado. Sinta e reconheça que merece a condenação e venha a Deus como pecador. Chega de finezas desprezíveis, venha com seus sujos trapos. Não se engane com o choro do seu próprio arrependimento, muito menos com as folhas de figueira de suas próprias promessas, mas venha a Deus em Cristo Jesus na nudez de seus pecados, e a misericórdia eterna cobrirá tanto você quanto os seus pecados. Observe-se ainda que o homem nada faz além de apelar à misericórdia ao dizer, ó Deus, sê propício a mim. Ele não tentou se desculpar dizendo, Senhor, não pude evitar pecar. Senhor, não sou pior que outros publicanos. Senhor, sou apenas um simples funcionário público e tudo que tenho feito outros coletores de impostos fazem também. Não, ele é honesto demais para forjar desculpas. É um pecador e o reconhece. Se o Senhor o condenar por sua própria boca e o enviar para o inferno, ele nada pode fazer. Seus pecados são claros demais para serem negados. Como que deposita sua cabeça na pedra e humildemente suplica,
ó Deus, sê propício a mim, o pecador. O publicano também não oferece qualquer promessa de futura reparação. Não diz, ó Deus, sê propício ao meu passado e prometo melhorar no futuro. Não, ele não diz nada disso. Sê propício a mim, o pecador. Esse é seu primeiro e único pedido. Gostaria que vocês também pedissem: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Ainda que eu seja condenado e mereça ser punido por tua justiça, tem piedade de mim, tem piedade de mim agora. É este o modo certo de orar. E se você orar assim, Deus o ouvirá. Veja que o publicano também não se oferece para pagar por coisa alguma, não propõe qualquer forma de resgate, não presenteia a Deus com suas lágrimas, abstinência, abnegação, generosidade para com a igreja ou para com os pobres, nem nada disso. Simplesmente implora que o Senhor se reconcilie com ele e que seja piedoso para com ele. Que todos vocês possam orar desta maneira. Quero agora animar seu coração fazendo notar que, com sua oração e confissão dos pecados, o publicano experimentou um ótimo grau de aceitação. Chegou ao templo sentindo-se condenado e desceu justificado para sua casa. Uma mudança completa, uma mudança súbita e radical, uma mudança feliz foi realizada nele. Seu coração pesado e olhos cabisbaixos foram trocados por um coração alegre e olhar esperançoso. Entrou no templo tremendo e saiu de lá se regozijando. Tenho certeza de que sua esposa notou a diferença. O que teria acontecido com ele, seus filhos também notaram. O pobre pai costumava antes se sentar sozinho e chorar. De repente tornou-se inteiramente feliz. Passou até a cantar os salmos encontrados na parte final do livro sagrado. A mudança podia ser bastante observada. Agora ele sempre lembrava: meus filhos, temos de agradecer a Deus antes de iniciarmos a refeição. Eles se reuniam sempre em torno da face feliz do Pai, enquanto orava, louvando e bendizendo seu Deus, o Deus de Israel. E com os amigos comentava: irmãos, agora tenho consolo em Deus, ele teve misericórdia de mim. Fui ao templo sentindo-me culpado, mas saí de lá justificado. Meus pecados me foram todos perdoados. Deus aceitou reconciliar-se comigo. Quanta verdade fluía do seu testemunho, e era uma mudança muito súbita, criada em um instante. O processo do despertar espiritual não toma longas horas, mas somente um único instante. Longos são os processos que conduzem a essa mudança e os que surgem depois dela, mas o surgir da nova vida é instantâneo. Não se pode apontar o exato instante da conversão nos diferentes processos, mas é tão rápido quanto a passagem da vida para a morte. Há apenas um momento em que o homem está morto, separado do momento em que está vivo. A vida, na verdade, à primeira vista, parece muito frágil. Deve haver um momento em que não está mais presente, e logo se segue um momento em que se recomeça. Não há propriamente um estado intermediário entre estar vivo e morto. É impossível assim precisar quando a mudança ocorre. Se você for, digamos, para a cidade do Cabo, na África, poderá cruzar a linha do Equador em pleno mar na calada da noite, sem perceber, mas ainda assim você a terá cruzado. Já houve alguns tolos que pensavam que veria alguma linha azul por sobre as ondas ao passar pelo Equador. A linha, na verdade, fisicamente não existe, apesar de estar verdadeiramente ali em seu lugar. O Equador é imaginário e, todavia, tão real quanto se pudéssemos ter um cinturão ao redor do globo, dividindo-o em dois hemisférios, norte e sul. Caros amigos, quero convocá-los a cruzar a real linha da salvação hoje.
Ó, que possam sair hoje desta casa dizendo: glória, glória, aleluia, Deus teve piedade de mim. Ainda que achem que sua vida não vale um vintém, se chegarem esta manhã a Deus mediante Jesus Cristo, poderão partir com a bênção de saber que não apenas estão vivos, mas também que viverão para sempre e felizes no seu amor. Enfim, o homem foi para casa levando consigo um testemunho, como que rogo que vocês, não salvos, venham hoje a sentir. Desceu justificado. Mas vocês poderão indagar: como posso saber que serei justificado? Ouçam essas palavras do nosso bendito Senhor. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele. Digo-vos, é Jesus, nosso Senhor, quem nos garante. Fala aos nossos ouvidos, afirma-o perante Deus e os santos anjos e também ao próprio homem. O homem que clamar em seu coração: ó Deus, se propício a mim, o pecador, será justificado. Quando o homem confessa o próprio pecado, mergulhando inteiramente na divina misericórdia, seu fardo é removido. Ao voltar para casa, está justificado. Todos nós vamos para casa. Ó, que então possamos ir justificados. Você que está voltando para casa, quero que você volte para Deus, verdadeira morada de sua alma. Este desceu justificado para sua casa. Porque você não faz o mesmo? Talvez, meu ouvinte, você nunca tenha estado antes aqui no tabernáculo. Talvez, amigo, você seja daquelas pessoas que preferiam despender as manhãs de domingo passeando na rua ou descansando em casa lendo o jornal. Você chegou aqui hoje quase por acidente. Bendito seja Deus. Espero que volte para casa justificado. Que o Senhor assim o permita. Ou talvez você frequente este lugar desde que foi construído e mesmo assim ainda não encontrou a misericórdia divina. Ó, que você a encontre esta manhã. Que busquemos a bênção. Venha comigo para Jesus. Indicarei o caminho. Rogo que repita comigo esta manhã: ó Deus, se propício a mim, o pecador. Descanse na amorosa reconciliação com Deus. Confie no sangue purificador de Jesus Cristo. Lance-se por inteiro no amor do Salvador e você irá para casa justificado. Trata-se de uma pobre casa? Ou até menos que isso, apenas um quarto? Você é muito pobre, está desempregado por longo tempo? Não importa, Deus sabe de tudo isso. Procure sua face. Será um ótimo domingo para você, se neste dia der início à sua nova vida pela fé em Jesus. Você terá alegria, paz e felicidade se buscar a misericórdia do grande Pai. Creio ver você voltando para casa, deixando seu fardo para trás, cantando canções de louvor para o nosso querido Deus. Que assim seja. Amém e amém. Finalizamos então essa mensagem. Quero saber o que Deus falou com você e o que você achou desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça também que deixei aqui o link para comprar o livro pela Amazon e não se esquece também de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Deus abençoe e até a próxima.